Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí da hora que você estará assistindo esse vídeo. E nós queremos agradecer a Deus, quero agradecer a Deus o privilégio de poder dar sequência às nossas lições falando sobre dízimo. E hoje é a última lição e tem como tema dízimo, expressão de generosidade, né? Chegamos aqui ao ponto máximo sobre essa visão paulina, visão de Paulo sobre a questão do dízimo. E há um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, o autor da lição faz essa citação e diz assim: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Vamos orar antes da gente dar continuidade, para que Deus nos abençoe, não só na ministração da aula, como também para você que está assistindo, que possa ter um entendimento adequado, né, dado pelo Espírito Santo para a sua vida. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esta quarta e última lição que fala sobre dízimos. Muito obrigado a Deus pelo entendimento que o Senhor tem nos dado e chegamos até aqui com a certeza de que o Senhor é o dono de todas as coisas e por gratidão e também com esse espírito de cooperação nós cooperamos financeiramente para o sustento da tua obra. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de sermos contribuintes, ofertantes, dizimistas para o trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, o autor, ele começa dizendo o seguinte: em 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 1 a 3, e também em 2 Coríntios 8, de 1 a 15, é o texto bíblico que tem base para a nossa lição. E lá nós encontramos assim, Paulo dizendo: no primeiro dia da semana, a contribuição cristã deve ser sistemática, não é? Ou uma contribuição regular, ordenada, como parte da adoração ao Senhor pela igreja do Senhor. E ele expressa aqui no dia do Senhor, fazendo referência ao domingo, principal dia da semana que nós reservamos para o trabalho na igreja. É lógico que dia do Senhor é todo dia, mas assim como a igreja primitiva, ela iniciou se reunindo no primeiro dia da semana e ficou conhecido como dia do Senhor, também nós consideramos o domingo como um dia especial para o estudo da Bíblia, para a adoração, para a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas. O dia do Senhor, então, ficou considerado, né, como o domingo, embora seja todos os dias dia do Senhor. O texto também diz assim: cada um de vós, o privilégio é de todos, né? É de todos. A graça é sobre todos. Também diz: ponha de parte, separe, santifique, destine para o propósito de amor já definido. Então esse ponha de parte significa, quer dizer que nós precisamos de fato não dar ao Senhor aquilo que resta, né? É possível que alguém, na hora de fazer a sua contribuição, a sua oferta, né? Ele recebe o seu salário, ele tem a sua renda e de repente ele paga isso, paga aquilo, gasta com aquilo outro, o que é perfeitamente compreensível, mas ele deixa
ele deixa a entrega na igreja como alguma coisa para depois, né? Então, o que sobrar, ele entrega. E às vezes não sobra nada. Então, às vezes não sobra nada e acaba não entregando nada, porque se não sobrou nada, vai entregar o quê? Então, a gente precisa pôr de parte, né? Separar, santificar, destinar logo que nós recebemos. Nem todos fazem assim. A gente sabe que tem pessoas que são mais controladas, né? E embora não entrega no início, pode ser que entregue no fim, mas ele tem lá todo o seu controle. Ele já sabe, dentro da sua administração, dentro da sua mordomia, ele já sabe, ele já reservou aquela parte para ser entregue à igreja. Então, isso é muito importante. Mas nem todos têm essa capacidade, né? Tem pessoas que recebem o seu salário e vai gastando, vai gastando, vai gastando, e no final não sobra absolutamente nada. Então, é bom que a gente separe, planeje, né? Então, seja entregue no início, melhor seria no início, porque já garante aquilo que é de Deus, o privilégio da gente poder ofertar. Mas se não pode ser no início, você tem um bom controle, como disse, você pode fazer no final, mas o importante é que você separe, santifique, destine com amor. A gente já tem conversado aqui algumas vezes sobre isso. O dízimo deve ser entregue com amor. A outra palavra é o que puder. Há uma interpretação muito errada com relação a isso, porque às vezes a pessoa diz assim, mas o que puder pode ser qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Não é? O que puder nos dá a ideia de que a gente precisa entregar o máximo, não é? O máximo. Então, o que eu puder dar de máximo, o que eu puder dar de mais, né? Então, é esse o entendimento. Então, não é o que puder vai contar as moedinhas, né? Não é assim. Então, o que puder é você planejar, é você já colocar, já destinar um valor específico para o dízimo dentro da sua administração, né? O dízimo, como eu já falei aqui, o dízimo não é prestação, o dízimo não é pagamento, não é pagamento de imposto, a gente sabe disso, mas o dízimo é um compromisso, né, que nós temos com Deus e um dever que nós temos com a igreja, com Deus também, para que a gente possa manter esse trabalho que Deus colocou em nossas mãos. Então, o que puder não é simplesmente entregar o resto. O que puder é a gente planejar e entregar o máximo que a gente puder. Também não é por constrangimento, né? Então, a pessoa ficar constrangido. Aqui tem vários significados de constrangimento. Você pode ficar constrangido e entregar pouco, né? Por entregar pouco, e porque você às vezes fica constrangido por entregar pouco, você não entrega. Eu já vi gente dizer assim, o meu dízimo é pequeno, as pessoas vão ficar olhando. Não é nada disso. Não entregue por constrangimento. Seja o valor que você tiver, né? Seja o valor que você separar, seja o valor que você planejou, faça isso tranquilo, sabendo que você está cumprindo a vontade de Deus e não dos homens, né? Desde que seja com o coração. E também não faça constrangido porque alguém está tentando te obrigar a fazer isso. Você não é obrigado a fazer, né? A gente já conversou aqui, o dízimo no Velho Testamento ele tinha uma visão, no Novo Testamento ele tem uma outra visão. O dízimo no Novo Testamento é graça, é bondade, é generosidade. O dízimo no Novo Testamento não é uma questão de lei, mas é uma questão de gratidão a Deus, né? É uma questão da gente entregar sabendo que nós estamos cumprindo a vontade do Senhor, né? Então, a gente precisa fazer isso sem qualquer tipo de
de constrangimentos, qualquer tipo de vaidade. Também devemos entregar sem aquele sentimento de que a gente está perdendo ou achar que vai fazer falta. Não vai, né? Desde que você entregue de coração. Quem recebe mais, né? Quem tem uma receita maior, deve entregar mais. Quem recebe menos, vai entregar uma quantia menor. Mas a gente sabe que o pouco com Deus é muito, não é? Pouco com Deus é muito. E às vezes o muito sem Deus não é nada. Então, o valor da entrega do dízimo não está na quantidade, né? Mas está no coração. Você pode entregar muito, pensando apenas em tentar negociar com Deus, né? Isso é um problema. Ou você pode entregar pouco, mas se você tem o seu coração, esse pouco vai servir muito mais do que o muito que talvez alguém entregue. O que vale aí é o coração. E o autor vai abordar isso aqui de uma maneira muito bacana, eu concordo com ele perfeitamente. Ele diz assim: quem teve uma renda maior, entregue uma oferta maior. O dízimo implica o reconhecimento da soberania e da providência de Deus. Não importa o seu valor, diz o autor. Deus provê, Deus sustenta. Deus dá prosperidade de acordo com a fidelidade de cada servo seu. A fartura da colheita é diretamente proporcional à generosidade da semeadura, segundo a lei de Paulo, 2 Coríntios capítulo 9, no verso 6. Né? Eu creio na prosperidade. Não nessa doutrina da prosperidade, como muita gente fala aí, e prega dizendo que quem dá mais vai receber mais. Não é isso. Eu creio na doutrina da prosperidade, primeiro porque prosperidade, no meu modo de entender, vem do trabalho, né? Vem do trabalho, vem do esforço. A prosperidade vem do trabalho, vem do esforço. E a gente sabe que quando a gente trabalha com honestidade, com esforço, quando a gente trabalha com dedicação, quando a gente estuda, quando a gente trabalha com todo prazer naquilo que a gente faz, Deus vai dando a prosperidade, Deus ajuda, né? Deus coopera, Deus abençoa. Então, eu penso que a doutrina da prosperidade ela precisa ser entendida dessa maneira. Não a prosperidade de negociação com Deus, né? Eu vou entregar na igreja R$1.000 porque ele vai me dar 2. Irmãos, isso não faz sentido. O autor diz assim: a contribuição não deve ser motivo de ostentação, mas deve ser feita com humildade, né? Jesus faz uma referência quando ele estava ali no templo, a gente também falou sobre isso. Ele exalta ali uma viúva que entregou tudo, embora fosse apenas uma moedinha. E os ricos entregavam ofertas volumosas, mas Jesus ele exalta justamente aquela viúva que deu pouco, e não aquele que deu muito, porque os que davam muito davam às vezes ostentando o seu poderio, né, a sua capacidade de entrega. Mas Jesus, ele ressalva aquela viúva que deu tudo, que deu o coração. Na verdade, aquela viúva deu mais do que os outros, porque os outros deram aquele que sobejava, mas a mulher, ela entregou tudo. Aquela viúva entregou tudo. Ele trata as coisas de Deus, ou seja, Paulo trata as coisas de Deus com responsabilidade e prudência. E ele diz que nós, crentes, nós também precisamos fazer assim. Antecipa-se aos possíveis detratores com providências para evitar mau juízo, suspeitas e maledicência. Ao mesmo tempo, será assegurada a fidelidade na destinação das ofertas. Nenhum centavo será desviado para outros fins, ainda que legítimos. A intenção da oferta colocada no coração do ofertante pelo Espírito Santo deve ser respeitada para que não haja prejuízo espiritual da igreja. Irmãos, aqui está um ponto importante, porque algumas pessoas, elas às vezes dizem assim: eu não vou entregar meu dízimo porque eu não concordo com determinada coisa que a igreja está fazendo, não é?
uma determinada compra, eu não votei para isso, não concordei com isso, não concordo, então eu vou suspender o meu dízimo. Veja só, essa é uma decisão equivocada, né? Equivocada. O dízimo, a oferta, aquela parte não é nossa. Aliás, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Então, esse é um primeiro ponto. Quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa fé, nós estamos entregando para a obra de Deus. Então, esse é um ponto. Agora, existe um outro lado, né? E a minha preocupação e a minha oração sempre foi nesse sentido de que nós, como líderes, pastores, líderes, seja o tesoureiro, administrador, seja quem for, conselho fiscal, seja quem for, precisa administrar esses recursos com sabedoria, né? E essa responsabilidade que temos de administração, de administrar com sabedoria, essa responsabilidade, esse compromisso, né, que nós temos, na verdade é com Deus. Então, nós prestaremos contas a Deus daquilo que nós recebemos para administrar. Porque o dinheiro que nós recebemos não é do pastor, não é da tesoureiro, de tesoureiro, não é de quem administra, mas é de Deus. Então, a gente precisa administrar com sabedoria. E sendo na nossa vida ou sendo na igreja, toda administração tem uma visão, ou deve ter uma visão espiritual, né? O dinheiro é de Deus. Então, se algum pastor, algum líder, usa de maneira equivocada os dízimos que recebe, isso é um erro muito grande, muito grande. Até mesmo a gente sabe de pastores que enriquecem, né? Alguns enriquecem, ficam ricos, até alguns são poucos, mas ficam milionários, né? Isso também é um erro muito grande, porque aquele valor, aquilo é de Deus, e não é para a gente ficar ostentando, e tem que ser gasto na obra de Deus. Então a gente precisa compreender isso, né? O valor, o dízimo que cada irmão entrega na igreja, entrega entendendo ser dinheiro de Deus, também precisa encontrar em quem está administrando, também precisa encontrar responsabilidade. Mas não compete a mim deixar de entregar porque alguém usou mal, não é isso. O meu dever é entregar. Se está sendo usado mal, eu preciso questionar, eu preciso perguntar, eu preciso dar alguma sugestão, eu preciso fazer alguma coisa para que as coisas sejam colocadas dentro do que deve fazer. E a igreja precisa estar ciente disso. A prática da generosidade em contribuir é uma graça de Deus a nós, antes de ser uma bênção para os necessitados, pois ela nos ajuda a crescer espiritualmente, livra-nos da avareza, do consumismo desenfreado, do egoísmo e de uma visão evangélica sobre pobre e frustrante. Muito boa a colocação do autor, porque é um privilégio a gente contribuir, é um privilégio ser um dizimista, né? É um privilégio você ver, por exemplo, uma igreja caminhando, uma igreja fazendo missões, uma igreja crescendo, uma igreja tendo uma boa administração. É um privilégio também a gente participar das despesas que nós temos na igreja, por exemplo, com ar-condicionado, né, com luz, com uma igreja bem conservada, banheiros limpos. É um privilégio a gente saber que nós estamos contribuindo para que um missionário, por exemplo, saia do Brasil ou de qualquer outro lugar e vá fazer missões em outros países, né? Levando a palavra de Deus, levando o evangelho, salvando vidas, né? Seja nos lugares mais distantes ou até mesmo em comunidades que precisam, tipo, por exemplo, a Cracolândia em São Paulo, ou no Rio, ou qualquer outro lugar, seja nas comunidades onde há tanta violência hoje em dia. Então, é um privilégio saber que uma vida foi alcançada porque eu contribuí, eu ofertei. Isso traz para a gente uma tranquilidade muito grande. E também porque quando a gente
contribui com a obra de Deus, isso mostra que nós não estamos apegados às coisas materiais, ao consumismo, né? Então, eu entendo que a gente precisa se libertar dessas coisas que às vezes nós fazemos, nós compramos para mostrar para os outros, e às vezes outros que a gente nem conhece, pessoas que a gente nem conhece, mas a gente se endivida todo para fazer e esquece da obra de Deus. E a gente não pode fazer isso. O outro ponto, dízimo, é uma questão de generosidade. Já estudamos sobre o dízimo de Abraão, sobre o dízimo da lei, sobre o chamado de Deus à fidelidade. No ministério profético de Malaquias já vimos o pensamento, aliás, desculpe, deixa eu retornar aqui. Já estudamos sobre o dízimo de Abraão, também sobre o dízimo da lei, sobre o chamado de Deus à fidelidade no ministério profético de Malaquias. Já vimos o pensamento de Jesus sobre o dízimo. E hoje estamos estudando sobre a contribuição cristã nos ensinos do apóstolo Paulo. Bem, o que vai determinar o valor da oferta não é um percentual fixo, né? Nós chamamos de dízimo, o Novo Testamento chama de dízimo, faz referência, né, a dízimo, aquilo que nós entregamos, tá certo? Sem essa preocupação, já falei aqui algumas vezes também, sem essa preocupação de um taxamento, por exemplo, 10%, né? O nosso dízimo é uma oferta que pode ser 10, pode ser 15, 20, 30, quanto Deus colocar no seu coração. Eu penso que o mínimo é 10%. O mínimo é 10%. E o que a gente deve entregar. Então, o que vai determinar o valor da oferta não é o percentual fixo, engessado pela rotina, mas é a fé viva, a visão espiritual, o entendimento dos objetivos da igreja e a generosidade de cada adorador. À medida que um crente vai crescendo na compreensão do amor de Deus, da necessidade do mundo carente de salvação e da providência supridora da graça, os seus limites percentuais vão sendo ampliados até o nível do discipulado total, quando o cristão entende que tudo é de Deus. Veja, eu quero acrescentar aqui o benefício, não é, da contribuição regular. Ainda que você não separe, né, não tire, vamos dizer assim, os 10%, vamos imaginar, 10%. Ainda que você não faça isso, por alguma razão, mas destine um valor. Então, um valor fixo, mas primeiro vai servir para o seu controle, né, para a sua administração. E também quando a igreja ela pode contar regularmente com um valor, isso vai trazer uma segurança na administração. Porque há pessoas que dizem assim, hoje eu vou entregar meu dízimo. Aí tirou 10% lá, entregou. Beleza, ótimo. No mês que vem, ele perdeu-se, né? Gastou mais do que devia, aí não entregou. Aí no mês que vem, no mês seguinte, ele também não entregou. No outro mês, sobrou lá uma quantia pequena. Aí ele não quis entregar porque foi menos do que o dízimo. Achou que ele estaria em pecado. No outro mês ele entregou o dízimo. No outro mês ele já não entregou. Então, veja só, isso traz para a igreja, nessa questão da administração, uma dificuldade muito grande. Lógico que o dízimo não é prestação, não é pagamento de boleto, né? Nem de mensalidade nenhuma. O dízimo é aquele que vai no coração. Mas se a gente colocar no coração um valor determinado por mês, isso traz para a gente também uma tranquilidade. Na nossa administração particular, a gente não
não fica perdido, e também na própria igreja que vai já contar com aquele valor que chega mensalmente. Então é importante que a gente faça isso generosamente, né? Generosamente para a glória do Senhor. O autor trata aqui de um fato muito bom, muito interessante, né? Gostei muito dessa palavra dele, que diz assim: a generosidade e o culto cristão. Eu vou ler aqui alguns trechos do que ele diz. Ele diz assim: o dízimo é uma forma de expressar de um modo concreto a nossa adoração e o nosso amor a Deus. Eu defendo, irmãos, às vezes eu mesmo esqueço disso, às vezes esquecimento, mas o ideal é que cada culto que a gente estiver presente, a gente separe uma oferta, além do dízimo que a gente entrega, além daquele valor que a gente entrega. Então isso seria bom, porque quando a gente cultua o Senhor, uma das partes do culto é a oferta. Então a gente oferta aquilo que Deus colocar em nosso coração. O dízimo, então, a oferta, a contribuição, expressa esse amor que nós temos pela igreja, e uma das formas da gente concretizar a nossa adoração é entregar também os nossos dízimos. Ao entregarmos os nossos dízimos, estamos entregando a Deus pela graça o que pertence a Deus por justiça. Nada contribui mais para o crescimento espiritual de um cristão do que desprender-se das coisas materiais, deixar de confiar nas riquezas e confiar cada vez mais na graça de Deus. Nós teríamos muita coisa a falar aqui, mas o nosso tempo também não é muito grande e nós vamos ficar aqui nessa parte. Há um outro texto, outro tema que o autor coloca, diz assim: generosidade é vida no espírito. E eu vou tão somente ler, porque o autor aqui já diz tudo que deveria ser dito. Diz assim: o dízimo é um indicador, um termômetro do nível de espiritualidade do crente e da igreja. Todos os avivamentos espirituais da história bíblica e da história da igreja, sem exceção, resultaram em generosidade no contribuir. E ele dá aqui alguns exemplos. Primeiro, em 2 Crônicas 31, lemos que o rei Ezequias foi fiel a Deus, aboliu a idolatria e a depravação moral. Aconteceu um avivamento bíblico e, entre outros resultados, houve grande generosidade em contribuir para a reconstrução do templo. Glória a Deus. O segundo exemplo, na vida do cativeiro babilônico, na volta do cativeiro babilônico, Neemias 13:12, houve um avivamento espiritual que resultou em generosidade para a reconstrução do templo de Jerusalém. Veja que esse é um outro exemplo, né? Quando Neemias ele vai ver a situação da cidade de Jerusalém, aquilo toca o seu coração, ele reúne o povo em oração e o povo se dispõe a contribuir para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Interessante que não é somente a contribuição em dinheiro, mas foi uma contribuição de vida, porque eles se dedicaram. Então, o verdadeiro avivamento, ao contrário do que muita gente imagina, né? Pessoas que pensam que avivamento é simplesmente cantar, louvar, e a igreja está com um culto cheio de gente pulando, dançando, achando que isso é avivamento. Não é. O verdadeiro avivamento é quebrantamento e disposição para fazer a obra de Deus, seja a gente entregando a nossa vida no altar, ou seja, entregando os nossos bens para o serviço do Senhor. O maior de todos os avivamentos, o de Pentecostes, resultou em um movimento único da história, de total desprendimento dos bens materiais em benefício do Reino de Deus. Veja que quando a igreja inicia, que houve aquele grande avivamento ali no
do Pentecostes, né? E a igreja então crescia de maneira assustadora, o que é que eles faziam? As pessoas se desprendiam dos seus bens e repartiam. Então, todo verdadeiro avivamento, ele passa por esse desejo no coração das pessoas em contribuir. Do mesmo modo, como a generosidade sempre foi fruto do avivamento, a sonegação dos dízimos é fruto da apostasia. Eu vou repetir essa frase. Do mesmo modo como a generosidade sempre foi fruto do avivamento, a sonegação, ou seja, a não entrega, né, a não entrega dos dízimos representa uma apostasia, ou seja, um distanciamento de Deus e de sua obra. Nem todo dízimo representa espiritualidade, mas toda verdadeira espiritualidade resulta em generosidade no contribuir. Muito bem colocado o autor, porque nós falamos aqui nas lições anteriores que se você entrega por obrigação, né, se entrega por vaidade, se alguém entrega por, sei lá, até pensando em receber de volta, em trocar as bênçãos com Deus, claro, naturalmente que aquilo que entregou vai servir, vai ser útil para a igreja, mas isso não é uma questão de espiritualidade, né? Mas toda a espiritualidade, ou seja, à medida em que eu vou conhecendo Deus, à medida que eu vou me tornando mais espiritual, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou me tornando também mais generoso, né? Mais generoso. Então, o que a gente precisa pedir a Deus é sabedoria para que nós cresçamos, né, espiritualmente. Generosidade e missões é o último parágrafo, né, o último item dessa lição. Quando falamos em dízimo, estamos falando de algo que prova muito mais o amor de Deus para conosco do que o nosso amor a Deus. Ele nos dá o solo fértil, o sol, a chuva, a semente viva, a saúde para podermos cultivar a terra. Plantamos a nossa roça, colhemos o nosso feijão, separamos o nosso dízimo, trazendo isso mais para a cidade. Nós trabalhamos, nós suamos, nós pegamos condução, nós, enfim, nós temos as nossos afazeres e o nosso serviço, a nossa recompensa disso, o nosso trabalho, a recompensa do trabalho é o nosso salário. E a gente, então, precisa entender que se temos alguma coisa é porque é Deus que dá. Para encerrar, o autor diz assim: onde está o dinheiro de Deus? Está em nossas mãos, em nossas contas bancárias. Precisamos nos converter de novo ao Senhor. Falei isso na semana passada. Precisamos de um genuíno despertamento espiritual. Se o meu candeeiro se apagar, outros terão o azeite da unção do Espírito nas suas almotolias. Mas eu deixarei de ter a alegria de participar da festa. Devo ser fiel a Deus na entrega dos meus dízimos e ofertas, para que o Evangelho de Cristo, que me alcançou com a graça da salvação, possa alcançar os pecadores de todo o mundo até os confins da terra. Somente para encerrar, eu quero dizer o seguinte: se alguém, você ou eu, de repente, eu começar a não ser dizimista, a não contribuir, Deus vai sempre levantar alguém para fazer. Certo? A igreja vai continuar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, há aqueles que se levantam contra o dízimo, aqueles que lutam contra o dízimo, faz propaganda contra o dízimo, aqueles que não contribuem, não ofertam nada.
É claro que o fato de alguém não contribuir, a igreja não vai parar por isso, porque Deus vai levantar alguém para fazer. Deus é Deus. Mas olha a perca, né? Do privilégio que eu e você vamos ter se nós não contribuirmos para a obra do Senhor. Então é com alegria, é com alegria. Cada crente deve ser um dizimista, cada crente deve ser um ofertante, cada crente deve contribuir para as campanhas que nós faremos, não por obrigação. Vou repetir, nós não somos obrigados a nada, mas nós temos o dever cristão de contribuir com a obra do Senhor. E encerro aqui dizendo o seguinte: por que dizimar? Por que dizimar? Por que contribuir? Por gratidão. Tudo é de Deus. E gratidão porque tudo é de Deus. E gratidão também pela salvação. Pela cooperação que devemos fazer. E pelo amor através da evangelização, seja local, seja estadual, seja nacional ou mundial. Nós precisamos levar essa palavra a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado aos irmãos por nos assistir, e eu sou grato a Deus porque eu não somente pude ministrar essas 4 lições sobre dízimo, mas eu pude aprender muito, aprendi muito. Muito obrigado ao Senhor e aos irmãos que me deram essa oportunidade. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Pai, muito obrigado por essa última lição, e ensina-nos, ó Pai, mostra-nos essa necessidade que eu tenho, que nós temos, de sermos dizimistas, contribuintes, ofertantes para a obra do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.